E para bater um papo hoje no nosso programa, temos aqui o nosso queridíssimo Sargento Vieira, o presidente da MESE, e o Tenente Coronel Idomário, vice-presidente da MESE. O microfone está aberto, né? Em relação à Polícia Unida, os senhores fazem parte também desse... Fazemos parte, sim, mas a nossa vinda aqui ao programa não tem relação, com o movimento, mas fazemos parte, sim. Sim. Eu vejo hoje na internet os ataques à instituição, à polícia militar, estão pesadíssimos. Eu peguei até uma chamada da revista Isto É, uma reportagem, um artigo feito por Felipe Machado. Ele começa o artigo da seguinte forma: ninguém quer saber a opinião de vocês sobre política, nem o que acham das decisões do Supremo Tribunal Federal, muito menos o que pensam sobre prefeitos, governadores ou presidente. Essa é a chamada da matéria da Isto É. Isso mostra completamente um desprezo, né? Um desprezo tanto à instituição quanto ao policial, né? O agente de segurança pública. Bom dia, né? Satisfação tê-los aqui no estúdio. Fique à vontade, microfone aberto, pode se apresentar. Major Idomário. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Flávio. É com muita felicidade que eu venho aqui a esse programa. Já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo nas redes sociais, inclusive a existência desse programa como canal de dissuasão de pensamentos, né, conservadores e liberais que historicamente sempre foram relegados desde que a esquerda assumiu o poder após a volta da democracia, né, como passaram a chamar. Então a gente se apresenta aqui. Eu sou Tenente Coronel da Polícia Militar, tenho quase 25 anos de serviço, já servi em várias unidades operacionais da corporação, todos os batalhões aqui da Grande Aracaju, batalhão de choque, rádio patrulha. Então a gente tem experiência e know-how, né, da atuação da corporação, também na preservação da democracia, como esse cidadão aí, esse jornalista aí que eu desconheci até o dia de hoje. A Polícia Militar é quem coloca a democracia nas ruas, é a Polícia Militar que faz cumprir a legislação, é que garante o mandato de todos os políticos brasileiros. Então, quando a gente vê um jornalista se apossar de um veículo de comunicação de massa, que serve como um influenciador da população, vir com essa conduta discriminatória contra militares, é isso que nos dá combustível, mais combustível ainda, para ir às ruas, porque nós também temos opinião, nós também queremos ser ouvidos, nós também queremos espaço no debate. O debate não é só o que se propôs a fazer historicamente nesse país, relegando a categoria militar ao segundo plano. Nós votamos também, nós também podemos ser candidatos. E por que não podemos ser ouvidos? Porque esse tratamento diferenciado? Nos últimos dias estamos sendo atacados de todo tipo de forma, dizendo que somos antidemocráticos, que estamos a apoiar golpes, o que é uma mentira. O que a gente quer é garantir a democracia, que a voz de todo brasileiro seja ouvida e não seja censurada. O que a gente quer é que os mandatos delegados pelo povo sejam cumpridos até o último dia, sem intervenção de outros poderes. Então, teve uma matéria que saiu, foi no Aju News, né, na qual você menciona, né, que merecem respeito e têm o direito de se manifestar, defende o presidente, vice-presidente da MESE, sobre a presença dos militares no dia 7 de setembro. Bom, o que motivou essa declaração? Algum tipo de perseguição, algum tipo de pressão para que os militares ficassem afastados desse processo? Ô Flávio, em 2005, acho que foi em 2005 ou 2006, nós tínhamos um secretário de Segurança Pública, um deputado aqui em Sergipe, um deputado estadual à época questionou a legalidade daquele secretário ocupar ou não aquele cargo. Então, eu lembro que à época ele foi afastado, ainda que temporariamente, acho que 1, 2 ou 3 dias, foi afastado do cargo. E os comandos das polícias telefonaram para todos os seus oficiais e delegados pedindo para que houvesse um ato de apoio ao secretário afastado em frente à Secretaria de Segurança. Eu estava em casa, recebi essa ligação e fui para lá, não sabia o que era. Disseram que era para eu ir para lá, eu não sabia o que era, fui convocado. Quando eu cheguei lá era para dar apoio a um secretário de governo que tinha sido afastado do cargo. Então, quando essas manifestações elas são de apoio ao poder local vigente, elas podem ser realizadas. Mas quando elas são contrárias ao status quo, então elas são vistas como golpistas, são monitoradas por diversos organismos aí que a gente tem conhecimento, que
O próprio STF tem um serviço de inteligência e pode estar monitorando realmente as ações das polícias, mas eu posso garantir à população sergipana e brasileira que a Polícia Militar não está tramando tomada de poder e abusar. O que a gente quer é preservar a democracia e que se respeite o resultado das urnas. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 pela maioria da população. E é isso que a gente quer, que ele termine o mandato, ou agora, ou em 2026, se ele optar por uma reeleição e for reeleito. E o que motivou a nossa insatisfação com esse tratamento diferenciado é porque nós nunca tivemos na história do Brasil um presidente da República que se preocupasse tanto com a categoria policial, especificamente a policial militar. Muitas pessoas não têm a dimensão do que é isso. Para vocês terem uma ideia, em 2018, salvo engano, o governador do estado à época aqui, Jackson Barreto, ele aprovou uma nova legislação previdenciária que retirou diversos direitos do policial. Imagine você morrer defendendo a sociedade, colocar sua cara, sua vida, numa troca de tiros para defender pessoas que você não conhece, porque você tem o compromisso moral de defender, você vai a óbito, e não teria o direito de deixar uma pensão digna para sua viúva e para os seus filhos se desenvolverem. E aí o presidente Jair Messias Bolsonaro, quando assume a presidência da República, no projeto de reforma da Previdência, ele tratou de criar o sistema de proteção social dos militares. Não sei se vocês já falaram aqui no programa, que retoma o pagamento integral de pensão às viúvas e dependentes. E também acaba com o prazo limitado. A viúva ainda tinha X anos para receber essa pensão, depois ficaria desabonada. E a gente sabe as dificuldades do militar. Então a gente carecia de uma autoridade que nos respeitasse, porque nós éramos tratados assim: vá lá, cachorro, morra no combate a um traficante, morra no combate a um ladrão de banco, morra no combate a um assaltante, que você vai ficar desamparado e ninguém vai se movimentar, ninguém vai mexer nisso. Além de se preocupar em perder sua vida, você fica com aquela preocupação. Minha família... Deixar a família desamparada. Então a família sofreria duas vezes, com a perda do ente querido e com o abandono material. Por isso que as pessoas não entendem porque esse presidente faz tanto sucesso na categoria policial militar. Outro fato importante que o presidente conseguiu para a categoria foi a possibilidade de ter um segundo vínculo. A gente sabe que na maioria dos estados os governadores não pagam a remuneração decente aos servidores, eles têm que se sacrificar fazendo dupla jornada. Aqui em Sergipe nós temos 9 anos sem reajuste salarial. São 9 anos sem um centavo sequer para compensar a inflação. E o policial vai fazer um bico na porta de uma farmácia, vai fazer um bico na porta de uma padaria, numa situação de vulnerabilidade, porque ali ele está sozinho, ele não está amparado pelo Estado. Se acontecer, e já aconteceu várias vezes, o policial morrer ali, não tem amparo nenhum do Estado, porque é uma atividade particular. E muitos estão se sacrificando nessa dupla jornada, chegam cansados. Não exercem nem bem uma atividade, nem bem outra, porque está cansado, porque está trabalhando praticamente 24 horas. E aí o presidente da República, no gesto nobre, propõe uma PEC, que é aprovada, que permite o policial militar, bombeiro militar, ter uma segunda ocupação, que seja na área do magistério ou na área da saúde. Então o policial que é enfermeiro, que é técnico em enfermagem, que é professor de história, geografia, etc. e tal, ele não corre mais o risco de ser sancionado. Tinha alguns que faziam, mas temiam, né, serem descobertos como se fossem bandidos, porque tem um segundo emprego legal, formal, e agora eles podem trabalhar tranquilamente. Isso é bom para a sociedade, porque a gente tem um policial nas escolas preparado, né, para agir. A gente sabe que de vez em quando aparecem aí essas invasões de escola, ou até alunos mal comportados que diz respeito ao professor, e ele sabendo que o professor militar está ali naquela escola, ele vai pensar duas vezes antes de agir, até para não sofrer uma sanção penal, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é por isso que ele goza desse apoio na corporação. Ele foi visitar um soldado que foi baleado em São Paulo. A viúva teve filho 2 dias depois do policial ser morto em serviço. Ele ficou sabendo que a viúva tinha acabado de dar luz a um filho que não teria pai, porque morreu no combate. Ele cancelou um evento que ele tinha e foi visitar o policial, a viúva do policial,
no leito do hospital. Eu desconheço, nos meus 25 anos de polícia, qualquer autoridade. Nunca vi um governador. Eu nunca vi um governador fazer isso. Pronto, você imagina um presidente da República. Imagina um presidente. Então é por isso que ele gosta da nossa credibilidade. É por isso que a tropa tem esse amor. E especialmente, ele foi eleito, ele não chegou ao poder como um ditador, com usurpação de poder, ele chegou através do voto. E com voto maciço da categoria militar do Brasil. Tenente Coronel, em relação a essas manifestações de 7 de setembro, está acontecendo alguma perseguição institucional no estado de Sergipe? Houve algum tipo de represária? Né, Eu queria adicionar um ponto, né? Que essa semana a gente foi protocolar os ofícios para fazer aquele ato de hasteamento da bandeira, né, um ato simbólico, e não foram recebidos, nem pelo CPMC, nem pelo Corpo de Bombeiros, alegando que existe um decreto do dia 18, que as atividades da Semana da Pátria estão suspensas. Só que eles falam simplesmente, o decreto, eu fui ler o decreto, né, saiu no Diário Oficial, ele fala única e exclusivamente das ações promovidas pelo Estado, e não das ações civis, ou seja, os patriotas que vão se manifestar, não tem nada proibindo isso no decreto. Entendeu? E aí tanto o CPMC quanto o Corpo de Bombeiros ignoraram os ofícios que a gente enviou, né? Disseram que não iam aceitar. Então acrescento isso dentro desse contexto da pergunta de Feiju. A posição das instituições, elas não refletem a posição dos seus integrantes. A forma que a instituição trabalha são cargos políticos de livre nomeação do governador, mas a tropa não foi ouvida, viu, Flávio? A tropa não foi ouvida. Então, a pergunta é se a gente está sofrendo alguma represália pelo fato de já ter se manifestado acerca da participação de militares no evento. Então, até o momento que eu saiba, não foi tomada nenhuma ação, até porque não tem por que se tomar nenhuma ação contrária à participação de militares em eventos. Porque nós temos direito à livre manifestação do pensamento, como qualquer cidadão. O que a gente tem são certas peculiaridades da legislação militar que não permitem que sejam traçadas críticas de forma política. Entendeu? Só que o que a gente entende é que todas as manifestações que foram realizadas até hoje, e eu faço aqui o registro com vocês à frente, eu já fui para várias, vocês estão lá em cima do mini-trio, eu estou ali embaixo como qualquer do povo, participando como qualquer do povo. Nunca fiz questão de me arvorar de liderança, de nada. Eu vou como qualquer cidadão do povo que tem o direito de se manifestar e apoiar quem quer que seja. Então, há essa insatisfação com a forma como vem sendo realizados ataques ao presidente da República. E a gente também precisa reconhecer que nenhum outro governante, nem a nível local, nem nacional, trabalhou tanto pela Polícia Militar. As conquistas que nós temos aqui em Sergipe, pontuais, foram conquistadas porque a gente foi pra luta, não veio nada de boa vontade, não. A gente correu atrás. E quando a gente tem um presidente que, dentro das suas limitações, porque ele é presidente da República, ele não tem uma atuação estadual, mas o que ele está podendo fazer em Brasília, ele está podendo. O ato mais recente agora vai ser uma liberação de crédito para financiamento imobiliário. Sim, eu vi sobre para isso. Policiais e bombeiros. Eu tenho 25 anos de polícia, como já falei aqui. Eu não tenho conhecimento, não tive acesso a isso. Meu apartamento é financiado junto à Caixa Econômica. E eu faço aqui o registro que quando você vai financiar sendo policial, é uma burocracia infernal, porque quando pergunta a sua profissão, você tem que rebolar, porque se você disser que é policial, provavelmente seu financiamento será negado. Muito provavelmente. Sério isso? Porque você corre risco de vida, tem um seguro atrelado ali. Se Sim. você morrer, e a probabilidade de morte é altíssima, se você morrer, o imóvel é dado como quitado. E a maioria dos bancos não quer. Entendi. Não quer fazer financiamento para quem é dessa profissão que tem risco de vida elevado. E tem um projeto de Bolsonaro para... Exatamente. Poder... O próprio presidente da Caixa Econômica já se manifestou numa live e está para sair essa linha de crédito, especialmente para o policial que ganha menos, né? Para não estar morando numa vila, para não estar morando num lugar que é arriscado. Num lugar que é arriscado, ele e a família dele. Porque uma coisa é o policial, ele pode se defender, ele tem, ainda que minimamente condições, mesmo que sozinho,
porque ele tem uma arma de fogo, mas e a família? A covardia do marginal. Eu sei bem o que é isso. Meu irmão, ele é policial em Salvador e a nossa família é lá do bairro de Valéria, né? Que vem sofrendo com a violência lá. Os traficantes estão tão pesados. Então, a situação, ele não pode sair nem fardado. Sim. De casa. Então, assim, ele só tem condições de morar por lá. Num bairro que é dominado por traficantes. Então, realmente, essa é uma medida muito importante, né? Para um policial financiar uma casa, um apartamento num lugar mais seguro. Com certeza. Então, sensacional. Eu desconheço na história da nossa atuação como representante de categoria algum presidente da República ou governador fazer uma construção ou financiar imóveis para a categoria policial. Tenente Coronel, eu quero saber mais ações da MESE, né? Eu quero que o senhor fale um pouco mais da MESE, né? Explique como é que surgiu a história, até para o nosso público também conhecer, pesquisar sobre a MESE. A história da MESE é uma história interessante, assim, a forma que ela surgiu. Nós éramos oposição à época, né, a algumas autoridades aqui, não oposição por ser oposição, porque a gente tinha uma luta de pauta, que a gente pautava a carga horária do policial, que não existia, a gente pautava o nível superior para ingresso, a gente pautava o auxílio uniforme, uma série de reivindicações que nós tínhamos, e nós não tínhamos caminhos para andar. E a associação ela surgiu como uma plataforma de luta, que a gente não pode se sindicalizar. A Constituição ela impede a sindicalização do militar. Então a gente criou a associação desde o começo para buscar a melhoria da qualidade de vida do policial militar e do bombeiro militar. Então foi um processo doloroso, porque à época o governador Marcelo Deda ele não autorizou a consignação em folha de pagamento, né? O militar ele se associava e a gente não podia descontar a mensalidade no contra-cheque dele. Então a associação foi praticamente mantida pelo Sargento Vieira durante 2 ou 3 anos, que teve que se sacrificar de forma heróica para segurar a associação até conseguirmos realizar os descontos, até a gente conseguir se capitalizar. Aí vocês vejam, o governador à época era do PT, com todo o respeito à memória dele, já faleceu há algum tempo. Isso aí foi um ato ditatorial, porque todas as entidades representativas de classes, sindicatos e associações, elas tinham desconto autorizado em folha de pagamento. E a MESE não tinha. Depois do falecimento do governador Marcelo Deda, foi que a gente conseguiu realizar esses descontos, né, em folha de pagamento e tocar a associação para frente. E hoje ela tem 11 anos e muitas dessas coisas que eu falei a você aqui, desses direitos que a gente brigava lá atrás, a gente conseguiu materializar. Né, que é a questão do subsídio, que a gente recebia uma remuneração cheia de penduricalhos, que poderiam ser retirados a qualquer momento, a depender do governo. A gente não tinha um fluxo razoável de promoções, e hoje a gente já consegue ver alguma movimentação na carreira do policial. A gente tinha que comprar o uniforme do próprio bolso ou pegar um empréstimo para comprar farda. Veja, para vocês verem o nível que o policial militar é tratado e a importância do militar ser associado a uma entidade que luta pela sua categoria. A gente tinha que pegar empréstimo junto ao Estado para comprar nossa farda. Isso aí acabou. Hoje a gente recebe a cota, compra o uniforme. E isso aí é visível hoje na uniformização da Polícia Militar. Se você comparar como o policial militar se fardava 15 anos atrás, como ele se farda hoje, é outra realidade. Temos algumas dificuldades ainda, que a gente vem brigando há bastante tempo, mas não vem tendo resposta do Estado, que é a questão das instalações insalubres da Polícia Militar. Né? Nós temos quartéis aí que são verdadeiros desastres. Realmente tem alguns quartéis que estão... Inclusive o próprio quartel do Comando Geral. Se você passar em frente, está praticamente todo interditado. E é uma luta, eu lembro de algumas reportagens que eu já assisti do Sargento Vieira, comentando sobre essa situação do quartel, né? Completamente... Tá caindo aos pedaços, né? Sim, ele está interditado tanto pela vigilância sanitária quanto pela defesa civil. Realmente... E continua funcionando, né? E mesmo interditado continua funcionando? Rezando a Deus para não acontecer o pior. Mas os policiais que estão ali, eles correm risco.
Então, no caso, os políticos eles se aproveitam muito desse fato de ter esse amarrado dos policiais não poderem se mobilizar muito politicamente, como Sim. sindicato, para abandonar realmente a Sim. classe policial. Sim, eu acredito sim nessa sua tese, a gente já conversa isso há algum tempo aqui, o próprio Sargento Vieira, que é um ícone aqui, um policial extremamente perseguido pelo governo do estado, por fazer valer a sua voz, fazer valer a voz do policial militar, do bombeiro militar. E as pessoas se utilizam desses regulamentos de legislação, às vezes até de forma exacerbada. O Vieira aqui, ele é aposentado, ele tem o direito de se manifestar livremente, ele não está mais sob o jugo de regulamento. Mas aí a gente não entende a ginástica legislativa, jurisdicional que é realizada para poder transformar um pai de família em um bandido de alta periculosidade. É por isso que a gente também briga. Eu vi aqui o Flávio falando mais cedo sobre as questões do STF, agindo de ofício, né, atropelando a própria Constituição, que é a Constituição que eles querem. Aqui em Sergipe, a legislação é o que eles querem também. Entendeu? A gente fica bastante preocupado, porque um militar que tem uma ficha de excelentes serviços prestados à sociedade, do dia para a noite, porque cobra melhorias para a categoria, está sentado toda semana no banco dos réus para mostrar que ele está certo. Ou os quartéis não estão caindo aos pedaços. Ou que a gente vê quando passa ali na rua Itabaiana, quando passa no presídio militar, é uma miragem. Eu não sei se mudou isso, mas há muito tempo eu vi os policiais reclamando sobre um ticket de alimentação, era R$8, se não me engano, Isso. por dia. Continua isso Melhorou, foi para R$11 agora. Foi para 11. Melhorou. Foi para R$11. Eu desconheço. Eu vi um PF ali, tava de 12. Então, é vergonhoso isso aí. Se você for ver eu duvido que tenha um trabalhador que receba um vale-refeição nesse valor para um dia de serviço. Não desconheço, né? Se vocês conhecem aí. Na Câmara Municipal de Aracaju é R$1.500 por mês. O Tribunal de Justiça parece que é um salário mínimo. Então a gente desconhece. Então isso aí é mais uma forma de você ver como o policial militar, ou o militar em geral, nesse país, ele é tratado como cidadão de segunda categoria. E eu estou aqui considerando essa entrevista, assim, porque eu admiro, sou fã do trabalho de vocês, já acompanho. Um trabalho vamos dizer assim, de muita luta, de muita coragem, mesmo sabendo que a realidade local aqui é de domínio da vertente esquerdista, mas vocês continuam com o seu trabalho aí, fiel, digno, honrado. E somos perseguidos, saibam que também somos perseguidos. Por isso que eu me fiz voluntariar. Eu cheguei, olha, o Messias Cavalcante, que é amigo de vocês, eu gosto muito do programa deles, eu assisto, entendeu? Não assisto, assisto pelo Instagram. Sim. As entrevistas que vocês postam lá, eu sempre assisto. E essa juventude assim que tem coragem de assumir suas posturas, suas posições e com argumento, não é só criticar por criticar. Vocês trazem convidados bastante interessantes aqui, que são da vertente. Muito provavelmente eu não teria esse espaço para debater aqui em outras rádios. Não teria. Não, os microfones sempre estarão abertos, né? A nossa intenção realmente é melhorar a situação de todos. É muito difícil você ter um pensamento minoritário, porque a perseguição é muito pesada. Imagine os senhores, né, policiais, a perseguição que não sofrem. Mas a gente está vendo, Feiju, tudo o que está acontecendo. A sociedade não se iluda achando que a gente está em quartel, está isolado do mundo. Graças às redes sociais e a postura da militância, as informações chegam e o policial militar ele se posiciona também, ainda que em silêncio. Ainda que temendo uma represália, ou política ou institucional, mas a gente comparece sim aos eventos, sabe de todo o meandro que está acontecendo, de todas as movimentações para se desrespeitar a vontade do povo, e a gente está do lado do povo. Isso aí vocês não podem ter dúvida, não tenho dúvida alguma. Os militares do Brasil, das polícias militares e do Corpo do Meio Militar estão do lado do povo. É só você ver as manifestações recentes aí de diversos colegas, muitos sendo afastados de função, sendo transferidos, sendo colocados em disponibilidade. Mas isso mostra que nós estamos nos posicionando, sem afronta, sem ameaça a ninguém, apenas não concordamos com a postura de determinados integrantes de poderes que querem desestabilizar o governo federal. Parece que foi ontem. O Brasil já vacinou com a primeira dose da vacina mais do que os Estados Unidos. Sim, 70%. E por que isso não é enaltecido na mídia?
né? Nós estamos vacinando mais de 2 milhões de pessoas por dia. Eu tenho uma amiga que é filiada ao PSOL. Quando a vacinação começou, ela colocou uma calculadorinha lá na rede social dela, dizendo que, pelas contas, ela só ia tomar a vacina em setembro do ano que vem. Não sei se vocês viram essa calculadora de vacina. Sim, teve muita gente com esse negócio. Ela já tomou a segunda dose. Aí eu pergunto, por que ela não usou a rede social agora? Ela em nenhum momento postou que se vacinou. Né? Ela já tomou as 2 doses. Eu sei que ela tomou as 2 doses, mas em nenhum momento ela se manifestou. Então, a gente fica preocupado, porque as informações são manipuladas. A gente tem um governo que está trabalhando. O nosso modal aí integrado de escoamento de produção, com rede férrea, com rodovias de primeira qualidade, rodovias que se arrastavam há 5 governos, foram finalizadas. Então a gente não entende, o que é que esse pessoal quer. A gente não entende. Quer voltar à corrupção, né? Entende. É esse argumento aí, Flávio. Senhor Tenente Coronel Idomário, também estamos aqui no estúdio com a presença do presidente, né? Sargento Vieira. Agradeço a entrevista. Foi um papo muito bacana. Vamos marcar um outro bate-papo aqui para falar sobre outros assuntos, né? Outras bandeiras aí que os senhores possam levantar. Saiba que o Direita Sergipana apoia o trabalho dos senhores. Tá? Considerações finais, porque já vamos para o intervalo. Você chegou a falar sobre aquela PEC que está na Câmara para poder essa quarentena dos militares? Não conversamos sobre isso. Pronto, né? então eu quero deixar, antes das considerações finais, deixar justamente você responder essa pergunta, né? Se tem algum deputado aqui de Sergipe, algum deputado federal, já que é eles que vão votar nessa é a PEC, né? Se eu não me engano. Isso, é uma PEC. Se for PEC, não tem nem como Bolsonaro vetar. Se for uma PEC. Então, se for uma PEC, né, eles vão dar uma quarentena nos policiais, delegados e juízes para que eles não possam se candidatar. Né? Queria saber o posicionamento de vocês um pouco e também se algum deputado federal já se manifestou contrário a esse absurdo, né? Então, estão transformando algumas categorias em subcidadão. Sim. É vergonhoso isso aí. E isso daí é por causa da projeção e do impacto da última eleição, em que vários policiais e autoridades foram eleitos. Então há um medo do político tradicional de perder espaço. Então a gente repudia essa PEC e também a gente desconhece se os políticos nossos locais aqui vão votar a favor ou contra. Mas eles também são políticos tradicionais, eles têm interesse em manter seu quinhão. Agora, cabe ao militar, aqui estadual, sergipano, acompanhar como é que cada deputado desse vai votar. Mesmo que não vote, não é só votar não, é trabalhar contra. É queimar qualquer candidato ou deputado que se opõe à categoria. Com relação, Flávio, a seu protocolamento aí dos ofícios, pedindo ou informando a corporação ou pedindo policiamento, não sei qual foi a finalidade do ofício. Sim. Você cumpriu o que é previsto na Constituição de informar as autoridades, ainda que não tenham recebido. O evento é pacífico, como todos foram. Participei de vários que vocês organizaram. Inclusive fiz um chamamento específico para o evento de vocês, na Praça da Bandeira, às 10 horas, policial militar, bombeiro militar, aposentado da ativa, familiar, cidadão comum que estiver ouvindo essa mensagem agora, compareça, é um ato em defesa da democracia. Não se deixe enganar pela mídia tradicional, pela velha mídia, que ali estará havendo um ato antidemocrático. Longe disso, o que nós queremos é a defesa da democracia, a defesa da pátria, a defesa da liberdade de expressão, dos direitos individuais e o direito de que seja respeitado o resultado das urnas. O presidente Jair Bolsonaro não chegou ao poder através de um golpe, chegou através de uma eleição democrática, limpa e justa. Aceitem o resultado. Muito obrigado, senhores.